Isaías capítulo 38, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu com enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Amém. Levante a sua Bíblia ou a sua mão e vamos orar ao Senhor, para que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite. Maravilhoso Deus e Pai eterno, eis aqui, Senhor, a tua bendita e gloriosa palavra. Fala conosco, Senhor, agora, por intermédio dela, Senhor, a cada coração, meu Pai querido, para que nós venhamos entender a tua boa, justa e santa vontade por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Preste atenção, meus queridos e amados irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A Bíblia Sagrada nos fala da doença deste homem, deste rei chamado Ezequias. Mas antes que Ezequias venha a adoecer, nós temos que entender que existe uma grande história. Nós temos que entender que este homem é um homem que traz consigo um grande testemunho. É um homem que traz consigo uma grande trajetória de vida. É um homem que antes de ser um homem, ele foi criança. É um homem que antes de ser rei, ele foi alguém simples na vida. A palavra do Senhor nos diz que este homem chamado Ezequias era filho do rei Acaz. Acaz era rei de Judá. Preste atenção, meus queridos e amados irmãos, Ezequias nasce uma criança príncipe na casa de um rei, e Ezequias havia de assumir o trono do seu pai. Então Ezequias tinha um projeto na sua vida. Ezequias tinha uma promessa de Deus na sua vida. Ezequias tinha algo que ele queria alcançar, que era sentar-se no trono. Quando seu pai falecesse, ele haveria de julgar o povo de Israel. Ele haveria de ser aquele por quem Deus haveria de entregar batalhas e mais batalhas liquidadas na mão do povo de Israel. Então preste atenção, a palavra do Senhor nos fala que Ezequias, ainda uma criança, eu venho a crer que ele começa a entrar na área dos estudos para ser rei. Ele começa a ter toda uma preparação. Ele vai passar por todos os obstáculos e barreiras, e o inimigo vai lutar contra a vida dele para que ele não alcance o seu sonho. Mas até que a Bíblia fala em 2 de Reis, capítulo número 20, que Ezequias, aos 25 anos de idade, ele assume o trono de Judá. E ele começa a reinar dentro de Jerusalém com 25 anos de idade. E a palavra do Senhor nos diz que ele reinou durante 29 anos. A primeira coisa que Ezequias fez foi arrancar os altares de Baal, os altares dos deuses estranhos. Pegou uma serpente de metal que o povo adorava e chamava de Neustã. Chamava ela de Deus a serpente. Ele pega e quebra aquela serpente de metal. Ele pega agora e faz um concerto e começa a dizer: agora em diante é para o povo abandonar o pecado, abandonar a lei dos deuses e começar a servir a lei do Deus que vive e que reina para todo sempre. A palavra do Senhor nos diz que Ezequias agora vai enfrentar algumas barreiras. Ezequias, pela confiança que ele tinha em Deus, ele parou de servir ao rei da Assíria.
Ezequias, pela confiança que ele tinha em Deus, ele batalhou contra todos os inimigos filisteus e venceu eles na guerra. Ezequias, pela fé que ele tinha no Senhor, o inimigo desafiou ele e disse: olha, manda dizer para Ezequias que ele está confiando demais no Deus que ele serve. Fala para Ezequias aonde está o Deus de Arpade, aonde está o Deus de Iva, aonde está o Deus de Safarvaim, que nós vencemos todas essas cidades, esses países, e o Deus deles não pôde livrar eles da minha mão. Diga para Ezequias que o Deus dele não vai poder livrar ele da palma das minhas mãos. Diga para ele entregar os seus soldados nas minhas mãos, para que eles montem cavalos e venham lutar por mim. Essa é a primeira proposta de Satanás para Ezequias: fazer com que Ezequias entregasse o rebanho nas mãos do inimigo para batalhar para o inimigo. Mas entenda uma coisa: o rebanho de Deus é rebanho de Deus. Rebanho que trabalha para Deus não vai trabalhar para o diabo. Se você serve a Deus, você trabalha para Deus. Quem serve o diabo trabalha para o diabo, mas se a igreja de Deus dá glória, exalta o nome de Deus. Que grande foi a afronta do rei da Síria. E tendo pois o rei da Síria afrontado, eles tinham grande poder e grande autoridade. A palavra do Senhor nos diz que foi necessário Ezequias dobrar os joelhos no templo, clamar ao Senhor, enviar mensageiros ao profeta Isaías. E tendo pois os mensageiros chegado até o profeta Isaías, Isaías disse: olha, fala para Ezequias o seguinte: o rei da Síria não vai entrar na cidade. O rei da Síria não vai lançar flecha contra a cidade. O rei da Síria não vai colocar espada dentro da cidade, porque antes dele entrar aqui, eu mesmo pelejarei com esse povo. Eu mesmo destruirei o rei da Síria. Eu mesmo destruirei o exército do rei da Síria. E a palavra do Senhor nos diz que à meia-noite o anjo do Senhor desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil assírios através da espada do anjo do Senhor. E o próprio rei da Síria fugiu para a casa do Deus dele, procurando refúgio. A palavra de Deus nos diz que quando ele vai para a casa do Deus dele procurar refúgio, os próprios filhos dele mataram ele. Certo? Ezequias é homem de Deus, tem intimidade com Deus. Ora a Deus, Deus responde. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias encheu o coração de orgulho e de vaidade. Ezequias se ensoberbeceu simplesmente pelo fato de Deus ter entregado batalhas da palma das mãos dele. Ezequias se ensoberbeceu simplesmente pelo fato de ter alcançado riqueza. Ezequias se ensoberbeceu pelo fato de ter tudo na palma das mãos. Ezequias tem um sonho. Ele ainda era desprezado na época que teve sonho. Deus entrega o sonho na mão dele liquidado. Deus entrega o ouro, Deus entrega a prata, Deus entrega o casamento, Deus entrega o poder. Aí depois ele começa a virar as costas para Deus, bater no peito e imaginar que ele mesmo fazia alguma coisa. A palavra do Senhor nos diz que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor o exalta. Mas aquele que a si mesmo se exalta, o Senhor o humilhará. Deus colocou uma chaga maligna, mortal sobre a vida de Ezequias. Alguns acreditam que aquela chaga era um câncer, e aquela enfermidade começou a se agravar sobre a vida de Ezequias. Ezequias era alguma coisa quando ele estava com saúde, tinha amigos dos seus lados, médicos que às vezes incentivavam ele dizendo que ele seria curado, mas chegou um momento em que Ezequias não tem recurso médico. Chegou um momento em que os amigos de Ezequias não vai poder mais animar ele, porque ele sabe que a situação dele é para a morte. Chegou um momento que o próprio Deus vai dar uma palavra para ele pesada. Deus vai dar para ele uma palavra, a qual ele estava no leito, em cima de uma cama, prestes a morrer. Deus vai e manda o profeta Isaías. Isaías chega na porta do palácio do rei. Eu imagino um homem com espada na porta, protegendo o palácio. Talvez alguém chegasse e ele esbarrasse.
Mas como eles sabiam que era o profeta Isaías, eles sabiam que era o homem de Deus, tinha passagem livre. Isaías entra, sobe a escadaria. Quando Isaías chega até a parte mais alta, no quarto de Ezequias, Isaías olha para Ezequias e diz: assim diz o Senhor, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque nesta cama que tu subiste, tu certamente morrerás e não viverás. Essa palavra soou forte ao coração de Ezequias. Ezequias esperava qualquer coisa da boca de Isaías, menos dizer que ele seria morto. Ezequias esperava qualquer coisa, menos dizer que era para ele colocar no conserto. Ezequias começou a se lembrar dos seus pecados. Ezequias começou a lembrar das suas falhas. E Ezequias se lembrou do tempo que ele andava na presença de Deus. Glória a Deus. Boa coisa é quando o homem e a mulher lembram do tempo que ele andava na presença de Deus, orando, consagrando, jejuando, vindo para a casa do Senhor pagar preço na presença de Deus. Ezequias começou a chorar com angústia. Ezequias começou a derramar as suas lágrimas com sentimentos profundos, porque ele lembrava que certa vez ele tinha reparado o altar do Senhor. Ele lembrava que ele tinha lançado fora os deuses, os ídolos, as maldições. Mas com o passar do tempo ele foi voltando para trás e cometendo pecado diante de Deus. Aí Ezequias começou a derramar as suas lágrimas diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, capítulo 18, que quando o Senhor profetizar para uma nação, dizendo que a nação será destruída, e se aquela nação ela se arrepender e se converter ao Senhor, certamente Deus se arrependerá daquele mal que havia de fazer e trará o bem sobre aquela nação. Deus ouviu a oração e as lágrimas de Ezequias. E quando Isaías já estava indo embora, Deus disse: Isaías, volta, Isaías. Sim, Senhor, mas para que voltar, Senhor? Eu já fiz o que o Senhor mandou. Volta, Isaías. Sim, Senhor, mas eu já entreguei o recado. Volta, Isaías. Vai lá e fala para Ezequias que no leito que ele está, eu tirarei ele. Diga para ele que eu ouvi a oração dele. Fala para ele que eu ouvi as lágrimas dele. Fala para ele que eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida para ele. Diga para ele que eu vou sair das mãos. Mas o que mais me chama a atenção nessa noite foi que quando Deus disse para ele: põe a tua casa em ordem, certamente tu morrerás e não viverás. Deus não está dizendo isso para matar ao rei Ezequias. Deus simplesmente está dando uma nova chance para o rei Ezequias. Deus simplesmente está dizendo para o rei Ezequias que ele ama Ezequias. Deus simplesmente está dizendo para Ezequias que o amor dele é muito grande, é um amor de pai. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5. Bíblia Sagrada nos diz assim, citando o provérbio: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desmais quando por ele fores repreendido. Porque Deus, ele corrige e castiga todo aquele que ele tem por filho. E se você não aceita a correção de Deus, você não é filho, mas você é bastardo. Mas se você aceita a correção de Deus, é sinal que você é filho de Deus, e Deus te ama. É por isso que ele está te corrigindo, é por isso que ele está te chamando a atenção, é por isso que ele está dizendo para você: põe a tua casa em ordem para você viver. Quem está entendendo, bate palma e dá glória a Deus. Põe a tua casa em ordem, Ezequias. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Deus está dizendo para Ezequias: lembra, Ezequias, da onde você caiu, Ezequias. Lembra, Ezequias, da fé que você tinha, Ezequias.
Arrepende, Ezequias, porque eu estou pronto para te perdoar. Glória a Deus. Isso me faz lembrar de uma história de um pai, Oh, aleluia. um homem que tinha muitos bens, um homem que tinha uma grande propriedade, um homem que tinha um único filho, o qual havia de possuir a sua herança. Certa feita, este pai chegou para o seu filho e disse: Filho, eu quero que você faça para mim uma promessa, um juramento, porque todo quanto eu tenho será para você, e quando eu morrer, pode ser que você gaste todo o dinheiro, que você desperdice toda a fazenda, que você caia na prostituição e perca tudo que você tem, meu filho. E vai chegar um dia em que você vai se arrepender por não ter nada, meu filho. Glória a Deus, aleluia. E naquele dia, meu filho, eu quero que você se enfoque nessa folga que eu fiz para você. O filho deu risada do pai, dizendo: pai, isso nunca vai acontecer. O pai disse: meu filho, eu quero que você prometa. Ele disse: tudo bem, pai. Deu risada e prometeu. E a forca ficou lá. Os anos se passaram. Aquele senhor morreu. O filho pegou os bens e começou a gastar, baladas, bebidas, prostituições e mais coisas. Chegou um ponto em que aquele homem pensava que não ia acabar o dinheiro. Ele gastou tudo, ficou sem nada, ficou na miséria, ficou na lona. Então ele começou a chorar amargamente. E quando ele chorava amargamente, ele se lembrou das palavras do seu pai. Ele olhou para a forca que estava lá empendurada, e ele disse: quando eu estava em vida, quando meu pai estava em vida, eu nunca fiz nada para agradar ele. Tudo que meu pai falou que eu ia fazer, eu fiz. Todos os erros que meu pai falou que eu ia cometer, eu cometi. Mas agora eu vou fazer a vontade do meu pai. Eu vou me enforcar naquela forca. E naquele momento aquele homem coloca a corda no seu pescoço. Quando aquela corda começou a apertar no pescoço daquele homem, ele começou a pensar: se eu tivesse uma nova chance. Naquele momento, aquela forca que era oca, aquele pau daquela forca que era oco, ele se quebrou facilmente. E quando ele se quebrou, caiu sobre aquele homem joias, dinheiro, coisas preciosas, grande fortuna, grandes riquezas, e um bilhete que estava escrito assim: eis aqui a tua segunda chance. Porque Deus é assim: quando o homem se humilha e se arrepende na presença dele, ele sempre dá uma segunda chance para o homem e para a mulher que se arrepende na presença de Deus. Ezequias chorou diante do Senhor. Deus perdoou os seus pecados, Deus perdoou as suas falhas, e Deus fez com ele uma nova aliança, dizendo: eis que te livrarei das mãos dos seus inimigos. Por quê? Porque Deus ama, Deus corrige, Deus castiga, Deus perdoa. Toma posse em nome de Jesus. Bate palmas.